E aí, turminha, beleza? A aula de hoje, fatoração ou decomposição. Galera, antes da gente fazer a fatoração, vamos passar por algumas coisas aqui que eu vou explicar para vocês. Ó. Primeiro, nós vamos conhecer números primos. Muitos aí já conhecem, mas vamos lá. Números primos são números que possuem 2 e apenas 2 divisores, ou seja, eles só dividem por eles mesmos e por 1. Aqui são os primeiros números primos que existem, né? Eles são infinitos, tá bom? Então, 2, 3, 5, 7. O 2 é o único número par que é primo, porque todos os outros números pares, além de dividir por eles mesmos e por 1, eles também dividem por 2, né? Por exemplo, o número 4, ele divide por 4, divide por 1, mas também divide por 2. Então, ele tem 3 divisores e os números primos possuem apenas 2, tá? Então, aqui são alguns exemplos. Ó, o 3, por exemplo, divide só por 3 e por 1. Não divide por mais nenhum outro número. O 5 só dá para dividir por 5 e por 1. Por que o 9 não está aqui? Porque o 9 ele divide por 9, ele divide por 1, mas ele também divide por 3. Tá legal? Então, ele não é um número primo porque ele tem 3 divisores. E aqui vamos falar um pouco de divisibilidade. Olha, quando eu sei que um número é divisível por 2? Tá? Todo número par é divisível por 2. Tá? Um número par é um número que termina com um número par. 2, 4, 6, 8 ou 0. Tá? Por exemplo, aqui, alguns exemplos de números pares. O 6, o 38, o 520... E mesmo se eu tiver vários algarismos ímpares, 13.574, ele é par, porque ele termina com um número par, não importa se todo mundo aqui é ímpar. Se o último algarismo for par, ele é par. Tá? Para a gente saber se o número é par ou ímpar, a gente só olha para o último algarismo dele. Tá bom? Como saber quando um número é divisível por 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos resulta no múltiplo de 3. Não entendi nada. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Eu vou pegar um número 2658. 2658. Então eu tenho esse número. Eu não sei se ele é divisível por 3. Como que eu faço para saber se ele é divisível por 3? Eu somo os algarismos dele, ou seja, eu somo 2 mais 6 mais 5 mais 8. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim. 2 mais 6 mais 5 mais 8. 2 mais 6 é 8, 8 mais 5 é 13, 13 mais 8 é 21. Então, a soma de todos esses algarismos resultou no 21. E o 21, ele é múltiplo de 3, né? Ele está na tabuada do 3. Tá legal? Então, se o resultado deu um múltiplo de 3, o número 2658 também dá para dividir por 3. Beleza? E agora, por último, como eu sei quando um número é divisível por 5? Quando ele termina em 5 ou em 0. Por exemplo, o 15, o 230, o 625, o 28.000, todos são divisíveis por 5. Se ele terminar com 0 ou com 5, ele é divisível por 5. Tá legal? Para que isso tudo aqui? Para a gente aprender aqui a fatoração, a gente saber por qual algarismo dividir. Então, a fatoração é o seguinte, eu vou dividir esses números aqui por números primos, começando sempre pelo menor número possível e vou aumentando assim que não der mais para dividir por ele. Assim, olha. Olha só, fatore os números 270, 375, 660.
Então, eu vou pegar o 270 aqui primeiro. Eu faço isso e vou dividindo ele pelo menor número primo possível. Olha, dá para dividir por 2? Ele é par. 270 é par. Então, dá para dividir por 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 270 dividido por 2. E eu vou fazer a continha aqui, o 270 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, que dá 2, sobra 0, cai o 7. 7 dividido por 2 dá 3, que é 6, sobra 1, cai o 10. 10 dividido por 2 é 5, dá 10, sobra 0. Tá? Então, 270 dividido por 2 dá 135. Tá legal? Eu fiz essa primeira divisão, mas muitas contas eu já sei de cabeça. Então, o que eu vou pedir para vocês é, quando tiverem dúvida, quando não souberem, vão fazendo a divisão aí, tá? Vão fazendo a continha e colocando o resultado aqui e divide o próximo, tá? Eu já vou fazer vários de cabeça aqui. Então, vamos lá. Sobrou 135. Eu continuo dividindo. O 135 é par? Não, ele termina com um número ímpar. Então, já não dá mais para dividir por 2. Eu vou tentar ver se dá para dividir por 3. Então, é sempre do menor para o maior. Eu tenho que tentar sempre dividir pelo menor possível. Por 2 não dá mais, vou tentar por 3. Dá para dividir por 3? 1 mais 3 é 4. 1 mais 3 é 4. 4 mais 5 é 9. Então, dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir esse número aqui por 3. Ó. 135 dividido por 3. Vou ter que pegar esses dois, dá 4, que é 12, sobra 1, cai o 5. 15 por 3 é 5, que dá 15. Deu 45 aqui, então. Ainda dá para dividir por 3? 4 mais 5, 9. Dá para dividir por 3, sim. 45 dividido por 3 é 15. Fazer a continha aqui, você vai chegar em 15. Ainda dá para dividir por 3? Sim. 1 mais 5 é 6, então dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5. E aí agora não dá mais para dividir por 3, eu vou ter que dividir por 5. E aí sobrou 1. A hora que acabar aqui, que chegar no 1, acabou a conta. Então, esse número 270 aqui, fatorado, ele o resultado dele é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então, ele é 2 vezes 3 vezes 3. Vou fazer a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Tá? 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 3. Então, isso aqui é 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 5. Tudo bem? Acabou. Isso aqui é isso. Se você multiplicar 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, ele tem que resultar em 270. Isso é a fatoração, olha. O 270 fatorado é isso aqui, 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 5. Agora vamos fatorar o número 375. 375. Então, eu vou tentar sempre pelo menor número primo possível. Dá para dividir por 2, 375? Não, ele é ímpar. Ele dá para dividir por 5. Né? Por 5 dá, porque ele termina com 5. Mas eu preciso ver se eu sempre pelo menor possível, ver se ele dá para dividir por 3. Então, 3 mais 7 é 10. 3 mais 7 é 10. 10 mais 5 é 15. O 15 é um múltiplo de 3. O 15 está na tabuada do 3. Então, o 375 dá para dividir por 3. E eu vou dividir ele por 3 aqui, então. 375 dividido por 3 dá 125. Se você fizer a conta, vai resultar em 125. Aí tá. Agora vamos tentar por 3 de novo. 1 mais 2 é 3. 3 mais 5 é 8. 8 não divide por 3.
Então, esse número não dá por 3. Agora, vamos fazer ele por 5. Se ele termina com 5, olha, dá para dividir por 5. Então, 125 dividido por 5 dá 25. E aí, eu continuo dividindo por 5, olha. Divide por 5 dá 5, divide por 5 dá 1. Pronto, acabou. Então, o número 375 fatorado é 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Gente, eu vou fazer a multiplicação com um pontinho, tá? Não dá pra gente ficar usando mais o xizinho, não. Vamos usar um pontinho, ó. 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou 3 vezes 5, 1, 2, 3, 5 elevado a 3. Tá? O resultado, então, é 3 vezes 5 elevado a 3. E, por último, vamos operar o número 660. 660. Ele é par, ele termina com 0, então ele é par, dá para dividir por 2. Eu vou dividir 660 por 2, dá 330. Termina com 0 ainda, então dá para dividir por 2. Vou dividir por 2. Deu 165. 165. 165 não dá mais por 2, porque ele é ímpar. Eu vou tentar, por 5 eu sei que dá, mas eu vou tentar por 3 primeiro, né, para ver. Então, vou somar aqui. 1 mais 6 é 7, 7 mais 5 é 12. 12 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Dividindo ele por 3 dá 55. 55. E agora, 5 mais 5 é 10. 10 não é múltiplo de 3, então não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5, porque ele termina com 5. 55 dividido por 5 é 11. 11 não dá para dividir por 5. Aí eu vou tentar por 7, também não dá. Então eu pulo aqui pro 11 e divido ele por 11. 11 dividido por 11 é 1. Então aqui o resultado disso é 2. 2 vezes o 2 é 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 5, vezes 11. Então, o resultado aqui da fatoração é isso. Vou deixar o 11 mais bonitinho. Certinho, turminha? Espero que tenham aprendido. Faça bastante exercício para fixar o conteúdo, tá legal?